Olá, boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquerini e vamos juntinhos até às 16 horas. O assunto de hoje, quero saber, você dorme bem ou tem aquele sono perturbado, aquela coisa agitada? É disso que vamos falar, conversando aqui com o Dr. Muhammad Barakat, que é um especialista na área, e a Marisol vai falar um pouco, antes até de eu cumprimentar o Dr. Muhammad, Marisol vai falar um pouco do histórico deste médico, que é longo. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Manda bala, fala tudo. Muita coisa. Bom, o Dr. Muhammad Barakat é formado em Medicina pela FAC ABC e tem residência pela Unifesp EPM. Ele especializou-se em Nutrologia, Metabologia pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, e Fisiologia do Exercício pela Unifesp. É Master em Fisiologia do Envelhecimento e Ciência do Anti-Envelhecimento pela Unip de São Paulo e fez pós-graduação em Endocrinologia pela IPMed. Ele é membro internacional da Hormone Society nos Estados Unidos, membro e sócio fundador da A4M Brasil, que é a American Academy of Anti-Aging Medicine, e membro titular do International Institute of Sport Nutrition and Human Performance nos Estados Unidos. No Brasil, é membro do programa Longevidade Saudável e fundador do Instituto de Medicina Integrada, Fisiologia e Nutrologia Esportiva Health for Life, em São Paulo. Bom, o Dr. Muhammad é médico especialista em Nutrologia, Metabologia e Fisiologia do Exercício e fundador do Instituto de Medicina Integrada, Fisiologia e Nutrologia Esportiva Health for Life. Fisiologia, Nutrologia... Um trava-línguas. Com certeza, como falávamos agora há pouco, né, Dr. Muhammad, isso não para por aí, é uma constante especialização e busca por um aperfeiçoamento. Sem dúvida, a ideia é estar em busca desse conhecimento contínuo, né? Aí, quando a gente entende que já está na sua plenitude de conhecimento, acho que a gente começa a decrescer. Então, a busca por conhecimento e informação, ela é muito saudável para todo mundo, para todo mundo, sem dúvida. Sempre. Agora, eu abri o programa perguntando sobre o seu soninho, se ele é aquele sono tranquilo, onde você deita na cama e vai pleno até o horário que toca o reloginho, se você tem aquele sono perturbado e agitado, porque a gente vai falar muito disso por aqui hoje. A gente sabe que um tempo de sono ideal é de 7 a 8 horas, é isso, doutor? De uma forma geral, é muito difícil descrever o tempo preciso necessário individualmente, mas generalizando, de 7 a 8 horas um adulto, de 9 a 11 horas as crianças. As crianças normalmente têm maior necessidade de dormir, o que é muito importante no sono, porque é justamente nesse sono em que ele faz... em que ele firma todo o aprendizado do dia. Se o sono tiver qualidade, numa das fases do sono, que nós vamos comentar depois, que é a fase REM, R-E-M, é nessa fase onde são gravadas todos os aprendizados e as informações obtidas durante o dia, tanto numa criança quanto no adulto. Então está aí mais uma necessidade, uma razão da importância de um bom sono, né? Principalmente no momento de formação educacional das crianças. Olha aí, dado importantíssimo. Mari, a gente já tem aí pelo chat internautas. Algumas pessoinhas. Conta então, quem que está por aqui hoje? Bom, temos o Neto Palma, o Angelito Neto, a Luísa, o Bruno e o Pedro Ruiz. Um beijo para todos vocês. A Luísa, o Bruno e o Pedro, eles estão pelo linha direta. Entra no chat para conversar com a gente, para interagir. O Marcelo Soleri, que acabou de entrar. Que bom. E o Angelito Neto está te mandando um beijo. Beijo, Angelito Neto, radialista também, lá de Bragança. É você, Angel, é você que está aí acompanhando o nosso programa aqui. É um prazer tê-lo por aqui. Se vocês têm dúvidas, têm perguntas, sugestões, manda pra gente. Mari vai reproduzindo tudo e a gente vai comentando sobre o assunto. Doutor, você disse que durante o sono em que se fixa esse aprendizado, em que as pessoas assimilam aquilo que decorreu-se durante o dia. Sem dúvida. Mais na criança do que no adulto ou nas mesmas proporções? Não, na mesma proporção. Só que talvez a importância na criança seja muito maior
pelo fato da criança estar num processo contínuo de aprendizado, né? Principalmente no aprendizado escolar. Então, muitas vezes uma criança, um problema de aprendizado ou de evolução, de performance na escola, pode ser um dos pontos que devem ser analisados, é a qualidade do sono. Quando a gente comenta a qualidade do sono, as pessoas entendem, não, eu durmo super bem, eu deito e capoto, acordo de manhã. Muitas vezes isso não é a referência importante, né? A pessoa pode até acreditar que dorme bem porque dorme continuamente, mas se ela não acorda descansada fisicamente e mentalmente, então esse sono não foi de qualidade. Porque a função primordial do sono nada mais é do que, primeiro, relaxar todo o corpo e a musculatura. Nesse momento do sono, gerar uma série de reações metabólicas, secreções de alguns hormônios que são fundamentais. E preparar o indivíduo, restaurando o seu cansaço físico e mental para um novo dia. Então, se o indivíduo, dormindo, por mais que pareça que esteja dormindo bem, acorda cansado e acredita que a melhor hora do sono são aqueles 20 minutos que ele rouba de manhã, tem alguma coisa errada nesse sono. Então, eu tenho um exemplo, que sou eu. Eu tenho um sono um tanto agitado. Então eu acordo de manhã e ainda comento com o marido, não dormi nada essa noite. Ele diz, mas como que você não dormiu? Até chegou a roncar, diz que eu ronco ainda, né? Até roncou durante a noite, parecia tão relaxada, se agitou um pouco, mas me parece que dormiu a noite toda. Mas eu tenho essa sensação de que eu tive níveis muito conscientes durante a noite. Perfeito. E aí, durante o dia, você leva aquele dia como se tivesse ficado com os olhos abertos a noite toda. Exato, porque você mesmo teve essa percepção. Isso é muito importante, porque muitos indivíduos não se conhecem, não têm uma percepção muito física de si próprio, né? Mas o sono, ele decorre de 4 fases, que são fases gradativas de aprofundamento do sono. Então, na fase 1 e a fase 2, inicia-se o relaxamento físico, muscular. Na fase 3, nós já temos um aprofundamento desse sono. Então, são níveis de aprofundamento de sono. E na fase 3 e na fase 4, são secretados hormônios muito importantes. Dentre eles, o hormônio de crescimento, a leptina e a insulina. E aí, então, entramos na fase REM, que é conhecida como uma sigla REM, o mesmo nome daquela banda, Rapid Eye Movement. Nessa fase é a fase onde tem a maior ativação cerebral. Tanto que, se você prestar atenção no cônjuge, os olhos do indivíduo mexem, os olhos ficam se mexendo. Isso. A pálpebra se movimentando. Exatamente. Com a bola dos olhos. E é naquele momento que você está tendo uma superativação cerebral, você está tendo um sonho, normalmente um sonho colorido, um sonho que essa é uma outra referência, Silvia. Se o indivíduo não lembra dos seus sonhos há muito tempo, não está atingindo essa fase do sono também. Então são vários Sabia, dorme lembrar dos sonhos. Faz tempo que eu não lembro. É aquela história assim do, eu não sonho, não tenho sonhado. É porque você não chega numa fase. Exatamente. Então, nessa etapa do sono. O seu sono não está tendo qualidade. E são vários os fatores que geram isso. Desde fatores endógenos a fatores extrínsecos, fatores do dia a dia, do estresse, em especial do estresse. Eu tenho certeza que há 50 anos, todos, ou a grande maioria, dormia muito melhor do que nós dormimos hoje. E a única diferença grande é o estilo de vida que todos nós temos hoje, em decorrência desse exagero de necessidades, de ter e obter e conquistar e ter que lutar, né, pressões, e a gente entra nessa armadilha e acabamos levando para a cama e para casa toda essa tensão e esses hormônios do estresse, adrenalina, cortisol elevado, tudo isso prejudica demais uma reação, um processo metabólico que vai gerar o sono, que é uma reação de processos para gerar o sono. A gente tem participação do internauta, conta tudo aí, Mari. A gente tem uma pergunta aqui, o Pedro Ruiz, ele perguntou pelo Linha Direta, em relação a algum alimento específico que pode fazer bem para o sono, assim, que faz você dormir melhor ou, enfim, não ter pesadelos. Então, isso é muito importante, veja, eu posso dizer mais do que o que pode melhorar o sono, aquilo que pode atrapalhar. Eu posso até citar uma ou duas, eu só tomo cuidado de não afirmar com tanta intensidade que comer carboidratos ajuda o sono, para que senão as pessoas vão comer tanto carboidrato no dormir e vão ganhar um peso extra. Mas vai dizer, olha lá no Mulheres, Dr. Muhammad, é culpa dele, né? Estou dormindo bem, mas estou engordando. Um pouquinho de carboidrato libera bastante serotonina. E a serotonina é um precursor importante cerebral que, na ausência de luz, ele se transforma em melatonina.
E a melatonina é o indutor do sono e é quem garante o aprofundamento dessas fases do sono. Então a melatonina é imprescindível que esteja sendo secretada pelo cérebro, né? E ela é secretada numa reação que vem do triptofano, serotonina e melatonina. E o triptofano é obtido com carboidratos. Então, uma fruta, uma alimentação suave, leve. Agora, o mais importante, qual é o nome dele? É Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é evitar alimentos pesados. Evitar carne vermelha à noite. Evitar bebidas estimulantes, café, chá preto. Mas você diz à noite com que antecedência da hora do sono? Isso é muito individual, mas eu diria que nós incorremos num erro muito grave, muito comum. Nós começamos a dormir, começamos a nos preparar para dormir na hora que vamos para a cama. Então isso já é o primeiro erro. Eu acredito que de acordo com o nível de intensidade que nós vivemos, a gente já tem que começar a baixar a marcha, o ritmo, meter um slowdown, já a partir do final da tarde, já nos preparando, já mentalizando, hoje eu vou dormir bem, quero dormir gostoso. Um pensamento, essa mentalização já começa a preparar o seu corpo e a sua mente para esse sono. É todo um processo de educação mental. Né? Então, você já vai evitar, a partir depende do seu sono. Se é um indivíduo que dorme lá pela meia-noite, 11 horas, a partir das 8 ele já tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Se ele quer dormir mais cedo, a partir das 6. Mas de uma forma geral, o jantar, que gira em torno de 7, 9 horas, não, tem que ser um jantar leve, com legumes, pouco carboidrato leve, carne, proteínas magras, sabe? Evitar café, chá preto, evitar refrigerantes. E por que não aproveitar aqui para dar algumas dicas de como dormir bem? Veja, passamos 1/3 da nossa vida na cama, se a gente for pensar assim. Por que não preparar uma cama de uma forma tão agradável? Por que não investir num bom colchão? Por que não investir em edredões e lençóis charmosos e atraentes e sedutores que te criam desejo de ir para a cama? Né? Travesseiros confortáveis e um quarto com ausência total de luz e som. Eu ia tocar nesse assunto aí, em virtude da transformação da serotonina em melatonina. Então significa o quê? Aquele cochilinho da tarde, na rede, na varanda, ele não faz essa reposição? Olha, a sesta, que deveria ser praticada no nosso país, que é muito comum na Europa, é extremamente saudável, porque a gente consegue, num intervalo curto, ter um relaxamento muscular, mas entrar nesse sono, sem dúvida nenhuma, não. E veja, cama, quarto, na medida do possível, tem que ser usado para dormir. A TV acesa, ou um som aceso, ou algumas luzes nos corredores entrando no quarto, esse pequeno estímulo de luz vai atrapalhar a conversão natural, como eu havia ali dito, de triptofano, serotonina e melatonina. É na ausência de luz em que a melatonina transborda no cérebro. E se você tiver essa melatonina, você vai ter um sono de qualidade. Então, falando em alimentação, sem ser muito bem alimentação, porém sendo ainda alimentação, o sexo antes de dormir. Tem algo que libera mais serotonina e prazer do que o sexo? Então eu acho que ele, além de tudo, ele gera o quê? Um relaxamento muscular muito intenso, né? Principalmente para os homens. E aí vem... Embora não seja assim uma meditação, né? Exato. Mas eu acho que não poderia dar uma dica melhor para completar aquelas dicas iniciais do que realmente o sexo à noite. Aproxima o casal, é um sono mais agradável, há uma comunhão do casal nesse sono, diferente daquelas situações onde a esposa já está querendo deitar, o homem está com o computador na cama, ou vendo TV, ouvindo música, um atrapalhando o outro, o que pensando de formas holísticas aqui, estamos afastando o casal também. Então, a cama é para ser utilizada para o sexo e para dormir. Então o quarto tem que ser privado desse trabalho de